Possivelmente 9 da manhã, 8:30 da manhã, não sei. Vamos lá. Arthur. Arthur, todo mundo pensando em Rei Arthur, não tem o que dizer. Arthur, etimologicamente, o nome galês. Sabia que eu tenho sangue galês? Eu só tenho que confirmar isso. Etimologicamente, um nome galês, Arthur, é um derivado do nome urso. Artus. Ah. Através de um antigo vocábulo britânico Artoris, no qual o sufixo é de origem latina. Arthur é o rei por excelência e seu poder temporal opõe-se simbolicamente à autoridade espiritual, representada pelo javali. No episódio lendário da caça, o ideal cavaleiresco da demanda, busca, do Graal, amplamente retomado e explorado pelas literaturas medievais insulares ou continentais, corresponde com efeito a uma predominância da classe guerreira. Em consequência, o rei Arthur da história, transposto para a lenda e misteriosamente adormecido na ilha de Avalon, localizada no outro mundo, catalisa todas as aspirações políticas das pequeninas é sacanagem, pequeninas nações celtas da Idade Média. Os galeses e os bretões esperam que ele venha livrá-los da dominação estrangeira, o que o rei não deixará de fazer antes do final dos tempos. O osso e a pedra. Aquele galinha de Fate, Artória? Arthur Fate. Olha só, olha só, no prototype tem ele aí também. Né? Será que Fate, né? Fate Stay, né? Fates fazer. Ah, também tem de Apócrifa, né? Não, peraí, isso aqui é outra Saber, isso aqui, né? Esqueci o nome. O mundo é assim, né? O mundo do Fate é assim mesmo. Eu fazer. Vamos lá, gente. Vamos pular a árvore, porque a árvore é grande demais para essa leitura daqui, porque na verdade a árvore é muito pequena, né? Em comparação do que deveria, nós temos que lembrar que a árvore daria facilmente um livro completo. E tem, né? E tem. Asas tem que ter imagem. Então vamos lá, queridos. Quando vocês pensam em asa, o que vem em vossas mentes? Valendo. Liberdade. Asas de galinha. Goku anjo. Não, eu não vou botar Goku anjo, cara. Foi mal. Goku anjo me pegou. Goku anjo é sacanagem. Bota o Goku, por favor, mano. Não, não. Goku anjo, não. Ninguém? Jomon. Pensei em Digimon, cara. Ascensão, pô.
Mas é porque meio que já tá meio, né, evidente isso aí. Pronto. Temos as três imagens e vamos a elas. Borboletas. Boa, borboletas também. Mas eu não vou botar a borboleta aqui, tá? Infelizmente. Quebra aí, quebra aí. Olha aí, quebra aí, olha o asa aí. Quebra aí, olha o asa aí. O asa chegou, o asa rogou, o asa é amor. É o asa, é asa. Au! Asa de águia. Banda, banda de axé mix aqui do Nordeste. Griffith é um falcão, né? Quando a gente chegar no F, a gente bota. Botei o clássico. Meu Deus do céu, a imagem é muito grande. Achei. Sem. Não se sintam acanhados, não se sintam acanhados. A imagem realmente é muito grande. O boss, né? Minha nossa, que imagem gigantesca. Aumenta aí, pô. Vou deixar aqui no gato. Ela é tão grande que fica feia assim. Vou deixar aqui no gato. E agora a última. Eu realmente poderia ter pensado na borboleta, né? Que é igualmente interessante. Mas eu pensei nisso aqui, ó. Política. Política, left wing, right wing. E o que eu quero dizer com isso? Bom, a asa de águia foi um meme, né? Óbvio. Anjos. Tá, com certeza vai ser comentado sobre anjos aqui, não tem nem pra onde correr. Mas isso está presente em inúmeras teogonias, né? Você vai ter o Hermes, que tem asas, você vai ter os nórdicos também, os personagens com asas. Você tem vários personagens com asas, assim, e no mundo do mito, né? Tem muita representação com asa. O asa não é exclusiva para valores de pássaros, né? Antropomorfizados, como o rapaz mencionou de borboleta, libélula. Né? Se a gente pode até dizer mesmo que o morcego tem asas, mesmo sendo a pele dele ali. O morcego tem asas. Não precisa ser plumado para ter asas, né? Hipos, hipnos e, se eu não me engano, também tinham asa delta. Asa delta? Também. Asa é o sentido de liberdade, asa. Você é superior. Você é um ser quitoniano vivendo num espaço até mesmo uraniano. Left wing e right wing já é aquela coisa de você ter o seu leque, né? A asa é tão importante que isso faz os ventos fluírem para esse lado. Eu acho que ele vai até mencionar, talvez, que os ventos dos nórdicos, os ventos do mundo para os nórdicos, escandinavos, são oriundos de uma águia que bate suas asas. Né? Então realmente é muito importante a asa para a visão humana. Vamos lá, vamos ver o que ele vai ter a dizer. Asas. As asas são, ainda antes de mais nada, símbolos de alçar voo. É, hip pinguins, né? Do alijamento de um peso, leveza espiritual, alívio. De desmaterialização, de liberação, seja de alma ou de espírito. De pés da passagem ao corpo sutil. Né? As tradições extremo-orientais, xamanísticas,
Ah, verdade, pô. México. Caramba, eles ligam muito pra isso, né? Astecas e tal. Do oeste. Do este? Do leste ou do oeste? E do ocidente, seja ele muçulmano ou judaico-cristão, não diferem sobre esse tema, porquanto o alçar voo da alma e do xamã são ambos a mesma aventura. No que concerne à liberação da gravitação terrestre. Aliás, 1-0 para mim, viu? O leste ali, 1-0 para mim. Aquilo que o esoterismo alquímico exprimia através da imagem da águia devorando o leão. Em toda tradição, em toda tradição, as asas jamais são recebidas, mas sim conquistadas mediante uma educação iniciática e purificadora. Por vezes, iniciático iniciático e místico, né? Por meio iniciático. Místico é diferente de iniciático, mas é como se fosse uma parcela. Por vezes longa e arriscada. Ainda nesse caso, pode-se comparar os relatos dos xamãs, os dos grandes místicos, olha aí, cristãos e sufistas, sufistas é islãos, tá? E numerosos contos alegóricos, entre os quais, em primeiro lugar, se deveria citar os de Andersen. Contrariamente a uma ideia que tem sido aceita sem discussão, as asas dos santos em oração não são apenas uma visão espiritual, como bem o atesta a crença na levitação. A leveza e o poder de voar são peculiares aos imortais taoístas. Beijo, distopia cósmico, beijão. E podem, assim, atingir as ilhas dos imortais. Isso é uma coisa que eu ia comentar. O confucionismo, se ele não citar aqui, tudo bem, né? Mas o confucionismo, o taoísmo liga muito para pássaro. Eles estão toda hora falando de pássaro. Eu acho que a figura mais emblemática para o confucionismo são pássaros. Tem até um pássaro pré-histórico que é Confuciossauro, coisa assim, sabe? É realmente muito importante. A Page of Times vive usando pássaros como paralelo. Os vigias da história, aqueles que ditam como as coisas funcionam, aqueles que rogam, aqueles que psicopompos, são sempre os pássaros em Ravage of Time. A própria etimologia dos caracteres, a própria etimologia dos caracteres que os designam põe em destaque o poder de elevar-se nos ares. A dieta que lhes é própria faz com que lhes cresça sobre o corpo uma penugem, ou mesmo plumas. Seus hábitos assemelham-se, por vezes, ao das aves. Ao alçar voo, aplica-se universalmente à alma em sua aspiração ao estado supra-individual. Ao alçar voo, a saída do corpo se faz através da coroa da cabeça, segundo um simbolismo que examinamos ao tratar do domo. Eita, taoísmo não acredita em domo. De forma semelhante ao taoísmo, encara a alçar o voo do corpo sutil, que nada mais é do que o embrião do imortal. As asas indicam ainda a faculdade cognitiva. Aqueles que compreendem têm asas. Esta está escrito em um dos Brahmanas. E no RG Veda, beijo Clamp, a inteligência é o mais rápido dos pássaros. Aliás, não é por outra razão que os anjos, quer se trate de realidades ou de símbolos de estados espirituais, são alados. É muito natural, pois, que a asa, as plumas, estejam relacionadas com o elemento ar, elemento sutil, por excelência. Assim, foi com a ajuda de seus braços recobertos de plumas que o arquiteto celeste Vishva Carmen, como se usasse um fole de forja, realizou sua obra de demiurgo. Na tradição cristã,
As asas significam um movimento aéreo, leve, e simbolizam o pneuma, o espírito. Pneuma é espírito, grego, né? Então, na Bíblia, são símbolos constantes de espiritualidade ou de espiritualização dos seres que as possuem, quer sejam representados por figuras humanas, quer tenham forma animal. Dizem respeito à divindade e a tudo que dela pode se aproximar. Após uma transfiguração, por exemplo, os anjos e a alma humana. Quando se fala de asas a propósito de um pássaro, trata-se, na maior parte das vezes, do símbolo da pomba, que significa o Espírito Santo. A alma propriamente dita, pelo fato de sua espiritualização, possui asas de pomba, no sentido dado pelo Salmo. E eu digo, ó, tivera eu asas, como a pomba, e voaria, e procuraria um pouso. Possuir asas, portanto, é abandonar o mundo terreno para ter acesso ao celeste. Esse tema das asas, cuja origem é platônica, é constantemente explorado pelos padres da igreja e pelos místicos. Fala-se das asas de Deus na Santa Escritura. Elas designam seu poder, sua beatitude e sua incorruptibilidade. Eu não acho que é incorruptibilidade porque Lúcifer tinha asas, né, cara? Tu me projetar, tu me protegerás, as, tu me protegerás à sombra de tuas asas. Salmo 16. Depositarás tua esperança em suas asas. Salmo 35. Segundo Gregor de Nyssa, se Deus, o arquiteto, é alado, a alma criada é a sua imagem, pois possui suas próprias asas. Se ela as perdeu, por causa do pecado original, L é difícil, hein? L possível recobrá-las. E fazer isso justamente no ritmo de sua transfiguração. Se o homem se afastar de Deus, perde suas asas. Aproximando-se, torna a recuperá-las. Na medida em que a alma for alada mais alto, a gente devia ter botado o Goku, né, cara? Mais alto se eleva lá. E o céu, em direção ao qual se encaminha, é comparável a um abismo sem fundo. Ela pode sempre subir mais, pois é incapaz de atingi-lo em sua plenitude. Assim como a roda, a asa é símbolo habitual de deslocamento, da liberação das condições de lugar e do ingresso do estado espiritual que lhe é correlato. Portanto, as asas expirarão, geralmente, uma elevação ao sublime, um impulso para transcender a condição humana. Constituem o atributo mais característico do ser divinizado e de seu acesso às regiões uranianas. Adjunto de asas. A adjunção de asas a certas figuras transformar os símbolos. Por exemplo, a serpente, o signo de perversão do espírito, de acordo com a Bíblia, torna-se, quando alada, símbolo de espiritualização, de divindade. As asas indicam, com a sublimação, uma liberação e uma vitória. Convém aos heróis que matam os monstros, os animais fabulosos, ferozes e repugnantes. Sabe-se que Hermes, Mercúrio, tinha asas nos calcanhares. Bachelard, falta de saudade do Bachelard, né? Vê no calcanhar dinamizado o símbolo do viajante noturno, dos sonhos de viagem. Esta imagem dinâmica vívida é muito mais significativa na realidade onírica do que as asas presas, as omoplatas. Omoplatas, né? As asas pretas. Com frequência, o sonho de asas que batem é apenas um sonho de queda. Defendemo-nos da vertigem
atingido, agitando os braços. E essa dinâmica pode originar asas nas costas. Porém, o voo onírico natural, o voo positivo, que é nossa obra noturna, não é um voo ritmado. Tem a mesma continuidade e história de um impulso. É a criação rápida de um instante dinamizado. E o autor compara essas asas no calcanhar ao calçados, denominados pés ligeiros, de santos budistas a viajares pelos ares. Os sapatos voadores dos contos populares, as botas de 7 léguas. Para o homem que está sonhando, não é o pé, são as forças voadoras. Nós não permitiremos, pois, em nossas pesquisas de metapoética, conclui Bachelard, designar essas asas no calcanhar sob a denominação de asas oníricas. Ponto. Designar essas asas. Não, nós não permitiremos. O quê? Para o homem que está sonhando, é no pé, é no pé, é no pé estão. Faltou alguma. É no pé que estão as forças voadoras. Nós não permitiremos, pois, em nossas pesquisas de metapoética, concluir Bachelard, designar essas asas de calcanhar sob a denominação. A asa, simbolismo de dinamismo, sobrepõe-se aqui ao símbolo da espiritualização. Presa ao pé, ela não implica necessariamente uma ideia de sublimação, mas sim de liberação de nossas mais importantes forças criadoras. O poeta, assim como o profeta, tem asas no momento em que está inspirando. Parabéns aí. Falei Ascensão, né? É. Parabéns aí, né, garotos? E moça que está nos vendo, talvez só uma. Foi ok, foi ok. Foi o que eu esperava, na verdade. Era pra ter colocado o Goku Anjo. Ascensão tem que ter o Goku Anjo, cara. Ai, ai, cara. Vamos logo ler a Ascensão aqui, sem imagem, sem nada, porque a Ascensão é super pequeno, pô. Vamos ler os últimos, hein? Últimos dois. Ascensão e Pódelis. Ascensão. Na iconografia cristã, há numerosas representações do homem ascensional, símbolo de alçar voo, da elevação ao céu após a morte. Geralmente é representado com os braços levantados, como na oração, as pernas dobradas para baixo do corpo, como na adoração. Por vezes está suspenso da terra, sem suporte aparente, e sua cabeça está nimbada de estrelas. Outras vezes asas, anjos ou pássaros levando. Estão levando. É, toda essa imagem representa uma resposta positiva do homem à sua vocação espiritual e, mais do que um estado de perfeição, um movimento em direção à santidade. O nível de elevação no espaço, ainda bem perto do chão ou em pleno céu, corresponde ao grau de vida interior. A medida segundo a qual o espírito transcende as condições materiais da existência. A assunção da Virgem Maria após sua dormição, o sono de 3 dias de virgem,
Simboliza, por exemplo, independência, independentemente da realidade histórica, do fato, a espiritualização absoluta do seu ser, corpo e alma. Outros símbolos ascensionais. A árvore, que já falou, mas a gente não viu, né? Flecha e montanha, que a gente vai ver depois, representam também a subida da vida. Sua gradual evolução para as alturas, sua projeção para o céu. A ascensão xamânica é, por sua vez, uma operação divinatória e profilática, destinada a salvar um doente encontrando-lhe a alma roubada por um espírito. A moderna psicanálise, que vê nos sonhos ascensionais um símbolo orgásmico, vem unir aquele aspecto na tradição cristã da Idade Média que associava ao cramunhão e, portanto, aos cultos orgásticos, a ascensão dos feiticeiros, feiticeiras e possessos, polo tenebroso de símbolo. É, bicho. Quem suspeitou que não? Quem suspeitou que não? Bom, vamos pro último, vamos pro The Last Item, aqui, né? Indolor, bem rapidinho. Nimbada é uma região mediterrânea. Não é? Não, tô louco. Ah, designativo das águias e figura divina cujas cabeças estão cercadas por uma areola. Nimbado é... Ah. Nimbado é isso, então. Nimbado é a auréola. Só que é a figura além da areola. Né? É nimbado. Goku. Goku de novo, Goku de novo. Mas vocês sabem o que é Asfódelos? Vocês sabem o que é Asfódelos? Vocês sabem? É uma planta. É uma plantinha clarinha. É uma plantinha clara. É um... eu acho que não é nem só a rosa que é clara. Eu acho que é a própria planta inteira. A flor inteira. Bem, vamos ver, né? Asfódelos. Aqui em PTBR não fica legal, né? Se dá o nome de uma filha de Asfódelos. Não cai muito bem não, né? Asfódelos. Mas enfim, para os gregos e os romanos, os afódelos, plantas liliáceas de flores regulares e hermafroditas, estão sempre ligados à morte. Tá, pô, Kratos. Flores das pradarias infernais são consagradas a Hades e a Perséfone. Os próprios antigos não sabiam de modo algum a razão disso, e procuraram cortar ou mesmo corrigir esse nome, para fazê-lo significar campo de cinzas ou os decapitados. Misticamente, aqueles cuja cabeça já não tinham vontades. Ditam vontades. Tira-se álcool dessa planta. Os afódelos simbolizaria a perda do juízo e dos sentidos, característica da morte. Se bem que os antigos lhe tenham atribuído um cheiro pestilento. Peste. Sob a influência, talvez, de uma associação a uma ideia de morte. O perfume de asfódelo assemelha-se ao dos de jasmim. Vitor Hugo! Não é São Vitor, é só Vitor Hugo mesmo. Hugo de São Vitor, né? Só Vitor Hugo mesmo. Vitor Hugo evoca esse perfume em bus adormecido.
numa penumbra nupcial. Ele fora da vida e eu semi-morto, onde a velhice, a dúvida, o enfraquecimento dos sentidos constratam com a expectativa de amor, do amor. Um fresco perfume desprendia-se de tufos de asfótalos. Os sopros das noites flutuavam sobre Galgala. Ruth sonhava e Boz dormia. A erva era negra. Vitor Hugo, todo conceito aí. Bom, campo de centeio, agora nós temos o campo de asfódelos. Você está em um campo de asfódelos. Em cinzas. Decapito.